Qual é mais assustador, o fundo do mar ou o espaço? Pode parecer uma pergunta simples, mas quando você começa a pensar nos detalhes, a coisa fica bem mais tensa. De um lado, temos o fundo do mar, um ambiente de pressão esmagadora, escuridão total e criaturas tão bizarras que parecem ter saído de um filme de terror. Do outro, o espaço, um vazio infinito com temperaturas extremas, radiação mortal e mistérios que nem conseguimos explicar direito. Mas o que realmente torna esses lugares tão difíceis e assustadores de serem explorados? Será que encarar a pressão absurda das profundezas seria pior do que flutuar no vácuo do espaço, cercado pelo desconhecido? Fica até o final, porque você vai se surpreender com as coisas inacreditáveis que existem em ambos os lugares. E no fim, você decide qual deles é mais aterrorizante. Agora, bora mergulhar, pelo menos em pensamento, no fundo do mar. Pode parecer estranho, mas a gente sabe muito pouco sobre os nossos próprios oceanos. Para você ter uma ideia, apenas 5% de toda essa imensidão azul foi explorada. Isso significa que 95% do oceano ainda é um completo mistério para nós. Quem sabe o que pode estar escondido lá embaixo? E o lugar mais profundo conhecido é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico. Ela tem cerca de 11 mil metros de profundidade. Para comparar, se você colocasse o Monte Everest dentro dela, ainda sobrariam quase 2 quilômetros até a superfície. Mas não é só a profundidade que impressiona. As condições lá embaixo são simplesmente insanas. A pressão é tão esmagadora que seria como ter 1000 elefantes em cima de você. Além disso, a escuridão é absoluta, sem nenhum raio de luz solar chegando até lá. E o mais bizarro, mesmo nesse ambiente extremo, existem criaturas que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Peixes com bocas enormes, olhos brilhantes e formas tão estranhas que você mal acreditaria que eles são reais. O que mais será que está escondido nessas profundezas? Se o fundo do mar já parece assustador, o espaço consegue ser ainda mais misterioso e, de certa forma, até mais perturbador. Enquanto conseguimos dizer que exploramos 5% dos oceanos, o espaço é tão vasto que nem vale a pena falar em porcentagem. Para ser realista, a gente mal arranhou a superfície do nosso próprio sistema solar. E olha que curioso, sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o que existe nos nossos próprios oceanos. Isso porque enviar sondas para outros planetas, por mais difícil que seja, acaba sendo mais simples do que enfrentar as condições extremas do fundo do mar. Bizarro, né? Mas o espaço não é só um lugar silencioso e vazio. Ele tá cheio de perigos mortais. Para começar, não tem oxigênio. Então, sem um traje especial, você não sobreviveria nem por alguns segundos. As temperaturas também são extremas. Dependendo de onde você estiver, pode enfrentar um frio de quase 370 graus Celsius, abaixo de zero, ou um calor intenso de centenas de graus. E não para por aí não. Além disso, você estaria exposto à radiação cósmica mortal, algo que pode destruir as células do seu corpo. E claro, existem os buracos negros, regiões do espaço com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. E quem sabe o que mais pode estar por aí, esperando para ser descoberto? Quando colocamos o fundo do mar e o espaço lado a lado, fica claro que nenhum dos dois é um lugar que você gostaria de visitar sem proteção. Ambos são ambientes extremos e, para falar a verdade, mortais para nós, humanos. Mas apesar das semelhanças em serem hostis à vida, cada um apresenta desafios únicos e assustadores. No fundo do mar, o maior inimigo é a pressão absurda. A cada metro que você desce, a força sobre o seu corpo aumenta. Nas regiões mais profundas, como na Fossa das Marianas, essa pressão seria capaz de esmagar um ser humano em segundos. Além disso, você está cercado por uma escuridão total e por criaturas que parecem saídas de outro planeta. Algumas têm dentes gigantes, outras emitem luz própria, e muitas delas ainda são um completo mistério para a ciência. Já no espaço, a história é bem diferente e não menos assustadora. Lá, você enfrenta o vácuo absoluto, onde não há ar para respirar. As temperaturas podem variar de um frio congelante próximo ao zero absoluto até um calor intenso, dependendo de onde você estiver. E como se isso não bastasse, ainda tem a radiação cósmica mortal, que pode atravessar seu corpo e causar danos irreparáveis. Ah, e claro,
claro, tem os buracos negros, esses monstros cósmicos que engolem tudo o que se aproxima, até a luz. No fim das contas, tanto o oceano quanto o espaço são lugares onde o ser humano não foi feito para sobreviver, cada um com seus próprios terrores e mistérios ainda não resolvidos. Agora, vamos explorar alguns dos descobrimentos mais assustadores desses lugares. No fundo do mar, por exemplo, o peixe-diabo negro recentemente foi visto subindo para a superfície, o que gerou várias teorias bizarras como a de que esse seria um sinal de que o mundo está prestes a acabar, talvez com um terremoto, tsunami ou até o fim dos tempos. Mas apesar do nome assustador, o peixe é bem pequenininho, com cerca de 15 centímetros. E apesar de parecer ficção científica, ele faz parte de um mundo misterioso e assustador nas profundezas. E se você acha que isso já é tenso, lembra do caso do submersível Titan? Em 2023, ele foi até os destroços do Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade, e acabou implodindo devido à pressão extrema. Mesmo com equipamentos de alta tecnologia, o fundo do mar continua sendo um ambiente fatal. Isso é um lembrete de que, por mais avançados que sejamos, o oceano continua sendo um dos lugares mais perigosos e desconhecidos do planeta. No espaço, o cenário não é menos assustador, apesar de parecer mais vazio à primeira vista. Se você acredita que o espaço é só um vazio, pense de novo. Alguns planetas são feitos de gases com chuvas de vidro, como o planeta HD 189.300 e 33b, onde os ventos podem chegar a 8.000 km por hora, e a chuva é literalmente feita de vidro derretido. E se você acha que isso não é o suficiente, os buracos negros são um dos maiores mistérios. São regiões do espaço com gravidade tão forte que nada escapa, nem mesmo a luz. Se você fosse sugado por um buraco negro, passaria por um processo chamado espaguetificação, onde seu corpo seria esticado até se tornar algo irreconhecível. São fenômenos físicos tão extremos que nem conseguimos imaginar de forma realista. Mas o espaço não é só destruição, também é lugar de criação, com novas estrelas surgindo e planetas sendo formados o tempo todo. Mas mesmo a criação no espaço pode ser assustadora, porque envolve fenômenos tão poderosos que podem destruir tudo ao redor, como supernovas ou buracos negros que literalmente consomem estrelas inteiras. E aí, depois de tudo isso, qual você acha que é o lugar mais assustador? O fundo do mar, com suas criaturas bizarras e a pressão esmagadora? Ou o espaço, com sua vastidão infinita, buracos negros e fenômenos cósmicos mortais? Se você não teria coragem de ir até lá, saiba que muitas pessoas já se arriscaram por nós para descobrirmos tudo o que sabemos até hoje. Então, depois de tudo isso, qual deles você acha mais assustador? O fundo do mar ou o espaço? De um lado, temos as profundezas do oceano, com sua pressão esmagadora, criaturas bizarras, e uma escuridão que esconde 95% de um mundo que ainda não exploramos. Do outro, o espaço infinito, com seus perigos invisíveis como a radiação, o vácuo mortal e os buracos negros que desafiam até as leis da física. Apesar de serem tão diferentes, os dois têm algo em comum. Eles ainda guardam segredos que podem nos surpreender e talvez até nos assustar ainda mais no futuro. Quem sabe o que mais está escondido nas profundezas do oceano ou perdido em algum canto do cosmos? E aí, se você tivesse que escolher, qual desses dois lugares você enfrentaria? O desconhecido do fundo do mar ou o mistério infinito do espaço? Eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários qual deles você acha mais assustador e o que mais te deixou fascinado nesse vídeo. Até a próxima!